Olá, alunos do sétimo ano, aqui fala sobre o sétimo ano com vocês. Vamos à correção, né, do capítulo 5, diferentes paisagens e interesses na organização do campo. Né, atividade lá na página 123 a página 126, né, como eu te pedi para vocês na última semana. Então, vamos iniciar a correção. Vocês podem parar o vídeo para tentar copiar alguma coisa. Né, vocês podem, né, voltar ao vídeo se não entenderem algo. Tá? Vamos lá, vamos iniciar essa correção. Página 123, primeira questão. O que propiciou ao Brasil se destacar atualmente como exportador de produtos agropecuários, né? Então, porque hoje o Brasil é um grande exportador de produtos agropecuários, né? Então, a resposta é a herança do modelo colonial agroexportador com as culturas de cana-de-açúcar e café, né? Então, desde o período colonial, lá 500 anos atrás, o Brasil já fazia isso, né? Só que os lucros iam para a colônia ou para a metrópole de Portugal, né? E também temos as características naturais, né? O relevo é plano, solos férteis e o clima tropical, né? Tudo isso é propício para o modelo agroexportador, né? Então, pessoal, né, graças a esses dois motivos, né, o motivo histórico e o motivo natural, tá bom? Então essa é a resposta, né, pessoal? Quem colocou alguma coisa diferente, corrija. Quem colocou alguma coisa parecida, só corrija o que estiver errado, tá bom? Vamos à segunda questão. Segunda questão, sobre a produção da pecuária do Brasil, responda ao seu caderno. Então, sobre a pecuária, você vai responder. Letra A. Qual é a posição e a importância da pecuária do Brasil no cenário internacional? Você quer saber como a pecuária do Brasil é importante para todos os países do mundo, né? Cenário internacional. Então, o Brasil, em 2012, era o segundo, a FAO, o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, né? E hoje é o maior. E o quarto maior produtor de leite bovino. Né? Isso demonstra a importância da pecuária do país. Né? Então, o Brasil exporta, é um grande exportador, né? Um dos maiores exportadores de tanto de carne quanto leite. Né? A pecuária bovina. Vamos à letra B. Desde quando ela ocupa essa posição? Então, o Brasil ocupa a posição de maior exportador de carne bovina desde 2004, o ano que ultrapassou a Austrália. Letra C. Qual outro produto brasileiro relacionado à pecuária tem destacado o Brasil no mercado internacional? Então, o país apresentou lugar de destaque na produção de derivados de leite, né, ao lado de países como Nova Zelândia e Austrália. Também tem aparecido como uma dos maiores exportadores desses produtos, tá bom? Então, o Brasil é um exportador também de leite bovino. Tá legal? Vamos à terceira questão. A terceira questão, a gente tem que observar as fotos, né? Essas três fotos aqui, essa imagem aqui e essa aqui, tá? Primeiro a gente vai ler aqui a pergunta. Observe as fotos em seu caderno e complete a legenda de cada uma delas, explicando o tipo de atividade e algumas das características apresentadas na imagem. Então, quer saber qual atividade está sendo praticada na imagem, né? E falar de que maneira essa atividade está sendo praticada. Então, a primeira imagem é essa aqui, né? É a agricultura, pessoal, né? Então, a agricultura, vamos lá a resposta. A agricultura é a atividade onde controlamos o ciclo da vida das plantas, né? Seu nascimento, sua morte, sua reprodução. Na imagem podemos ver o agricultor colhendo uvas, né? Então, uma colheita de uvas. Segunda imagem é essa aqui, uma criação de aves, de galinhas, frangos. Né? Então, a pecuária é a atividade onde se domestica animais para obter recursos para alimentação, vestuário e outros. Né? Então, a gente consegue, a partir da criação de animais, né, conseguir alimentação com a carne deles, o leite, os ovos, né? Vestuário também através do couro das vacas, né? Da lã das ovelhas e tudo mais. Na seda. E na imagem podemos ver uma criação de aves e galinhas. Essa é a imagem 2. E por último, a imagem 3, que é essa aqui, né, é o extrativismo de açaí, que muitos conhecem porque é muito comum aqui na nossa região. Então na imagem 3 vemos o extrativismo, que é a atividade onde se extrai recursos diretamente da natureza, né, sem controlar seu ciclo de vida, nem das plantas nem de animais. Na imagem vemos a extração de açaí. Essa é a resposta da questão 3 na página 123. Agora vamos passar para a página 124, na quarta questão. Tá legal? Vamos lá, virando a página, vamos ler o enunciado. Apesar de a maior parte das terras dos estabelecimentos rurais ser dedicada às pastagens, o que se contrastou nos últimos 10 anos é que a produção de grãos foi a que mais cresceu. Obteve-se um ligeiro aumento de áreas da lavoura e diminuição das áreas de pastagem. Qual produto mais contribui para esse crescimento? Então, quer saber qual produto que mais contribui para o crescimento das lavouras, né? Então, no Brasil, nós temos o gado bovino, o ferro, né, que é exportado na mineração, e a soja, né, que é o produto que mais cresce. Trata-se da soja, que cresceu 70% nos últimos 10 anos. Né? Então, a soja ela que está dominando
agora o espaço rural brasileiro, né, com o modelo agroexportador, certo? Essa é a quarta questão. Vamos à quinta. Apesar de o Brasil ter grandes áreas de pastagem e de ter terras cultiváveis, as pessoas costumam reclamar dos altos preços dos alimentos, né? Por exemplo, a carne. Como você explica esse fato, né, pessoal? Então, como a maior parte desses produtos é feita para o mercado externo, exportação, né, pouco sobra para gente que mora aqui no mercado interno, né, ou seja, mora dentro do país, né? E o que sobra fica caro, porque fica com o mesmo preço do que se vende para os países de fora, né? Então, ele converte o valor da carne não em real, e sim em dólar e euro, que é para onde o Brasil vende, né? Para os Estados Unidos, Canadá, Rússia, Europa em geral, né? Ásia. Então, a maior parte é feita para o mercado externo, fica caro para as pessoas que o que resta fica caro, né? Fica no preço da exportação. Então é por isso, pessoal, que a comida no Brasil é tão cara. É porque as suas terras são destinadas a modelo agroexportador. Tá bom? Sexta questão. Dos principais produtos agropecuários brasileiros, quais são os produzidos no município onde você vive, né, pessoal? Então, em Belém, não é uma cidade tão assim de agricultura, mas ela existe sim, somente na parte das ilhas, né? Então, em Belém não temos esses produtos, né, os principais como o gado e a soja, né? Mas no sul do Pará nós temos tanto a soja quanto o gado bovino, que vem crescendo, né? Infelizmente, destruindo a floresta amazônica, né? Sétima questão. Explique por que a agropecuária moderna está fortemente relacionada à indústria. Dê um exemplo com base em uma das fontes da atividade 3, né, na página anterior. Então, pessoal, a agropecuária moderna necessita de máquinas de energia e produtos químicos provenientes da indústria, e além de fornecer matéria-prima para a indústria, como uvas que a gente viu lá, né, para fazer o vinho e tal, e para o queijo, né, também, como a gente viu lá, as galinhas, ou desculpa, galinha não, as vacas, tá bom? Oitava questão. Em relação ao tamanho das características da produção dos estabelecimentos rurais, responda, né? Quer saber o tamanho deles. Então, letra A. Qual é o tipo de propriedade que ocupa a maior parte das terras brasileiras? Quais as características desse tipo de propriedade em relação à produtividade, ao tipo de mercado e à utilização de mão de obra, né? Então, a grande propriedade, né, conhecida como latifúndio, é a que mais ocupa o território brasileiro, né? Nem sempre as terras são produtivas, a maioria das vezes não é, né? Ele só tem terra, para ter mais capital, para se especular, né? Para poder vender e comprar mais. Produção voltada para a exportação, né? O modelo agroexportador. Pouca mão de obra, né? Porque por conta da mecanização do campo, né? A mão de obra é pouca porque a maior parte é mecanizada, né? E qualificada. Letra B. Qual o tipo de propriedade que ocupa apenas uma pequena parcela do território brasileiro? Quais as características desse tipo de propriedade em relação à produtividade, ao tipo de mercado e à utilização de mão de obra? Então, a pequena propriedade é uma média propriedade, né? Propriedade também é conhecida como propriedade familiar, com a produção para a subsistência, né? Para a própria alimentação, e o que sobra, o excedente, vai para o mercado interno, né? Eles vendem para dentro do país mesmo, né? A mão de obra sempre é familiar ou assalariada, né? Então, essa é a realidade do campo brasileiro. Nona questão. Com base no tipo de tópico que trata da distribuição das terras no Brasil, explique por que surgiram diversos movimentos sociais no campo, né? Porque as pessoas lutam pelo direito de poder plantar no Brasil, né? Ou criar animais, praticar agropecuária, por causa da concentração de terras nas mãos de poucos proprietários. Então, quase 45% das terras ocupadas estão nas mãos de menos de 1% dos proprietários, né? Então, pouquíssima gente tem muita terra no Brasil, né? A maioria não sendo utilizada. Então, surgiram movimentos sociais no campo, né, em defesa da forma agrária, que é a distribuição igualitária e inteligente das terras. Os movimentos lutaram para a distribuição das terras improdutivas e para os sem terra, né? Então, as terras que estão sendo utilizadas, eles querem que as pessoas utilizem para se alimentar, né? Não fique na mão desses latifundiários, desses grandes fazendeiros, tá bom? Então, por isso que surgiram esses movimentos, né? E claro, muita violência surgiu também e muita luta. Décima, leia as informações abaixo e depois responda as questões no caderno. Então, temos um texto aqui que fala sobre os quilombolas, descendentes de quilombolas que existem no Brasil, né? Então, letra A pergunta: quem são os quilombolas? A resposta da letra A: são descendentes dos escravizados africanos que fugiram do cárcere, né, e montavam sociedades similares às suas em locais remotos no território brasileiro, né? Então, esse descendente desses escravos que fugiam, desses casados que fugiam das fazendas brasileiras na época da cana do café, né, conseguiu fugir para dentro do território, lugares selvagens isolados, e conseguiam
né, montar sociedades similares às suas que tinham na África, antes de serem escravizados, certo? E seus descendentes duraram até os dias de hoje, né? E eles vivem do mesmo jeito com a cultura africana aqui no Brasil. Letra B. Onde vivem os quilombolas mencionados no texto? O que eles fazem? Né? No texto, eles vivem no município de Ituberá e Nilo Peçanha, né? Estado de São Paulo. Produzem a piaçava, né? Aquela que se faz as vassouras, outros tipos de fibras, artesanato e utilizam técnicas ancestrais, conservando a sua cultura até hoje. Letra C. No município em que você mora, existe alguma comunidade quilombola? Em caso positivo, pesquise sobre ela, sua história e no que seus moradores trabalham atualmente. As características culturais da comunidade herdadas de seus antepassados, né, pessoal? Só para vocês saberem, aqui em Belém, na zona metropolitana, nós temos em Ananindeua a comunidade quilombola do Abacatal, né? Só uma delas, existem outras várias, tá bom? Só para vocês saberem, eu coloquei aí, tá? Vocês podem pesquisar por conta própria. Vamos agora à página 125, questão 11. Leia o texto a seguir sobre as consequências da mecanização da colheita e da cana-de-açúcar e responda a questão no seu caderno. Letra A. Depois de ler o texto sobre a questão da cana-de-açúcar, letra A. De acordo com o texto, como a mecanização da colheita afeta o trabalhador rural? Então, a mecanização do campo provoca o desemprego, porque muitos dos trabalhadores do campo só vivem do trabalho manual, foram ensinados pelos pais, né? Daquele trabalho que é ensinado de pai para filho, né? Aquele conhecimento mais empírico, né? Aquele mais aprendido no dia a dia, tá bom? E essas máquinas não, né, pessoal? Precisa de cursos profissionalizantes, cursos superiores para poder mover elas. E quem não consegue mexer nelas, né, é substituído por elas, porque uma máquina faz o trabalho de 100 homens. Né? Então uma máquina ocupa o trabalho de 100 homens que trabalhariam com as mãos nuas, né? Então ocorre desemprego estrutural, né, desses trabalhadores. Né? E para eles conseguirem a qualificação para operar as máquinas é muito difícil, né? Porque nessas zonas rurais geralmente não tem faculdades ou cursos com esse tipo de qualificação. Né? Isso também diminui o número de trabalhadores necessários para no campo também, né? Então é uma coisa muito ruim. Deveria ser feita de uma maneira mais planejada, levar as pessoas para serem profissionalizadas, saberem se instruir para poder mexer nas máquinas e assim, né, conseguirem melhores empregos. Letra B. Em sua opinião, o que é preciso para o trabalhador rural procurar novas oportunidades de emprego e assim garantir sua renda? Dê exemplos, né? Então, você vai pesquisar e responder e vai até que ser menos assim. É necessário estudo e qualificação profissionalizante e universitária, porém é difícil acesso nas áreas rurais. É difícil o cara conseguir isso, né? Até ir para a cidade para conseguir tem que ter dinheiro, né? Se ele não tem trabalho, como é que vai pagar um curso? Não é verdade? 12ª era para construir um gráfico muito doido, vocês não iam conseguir, sem meu auxílio, né? Longe de mim, então não façam. 13ª, na página 126, né? Vocês vão olhar a tabela da página 104, né? E vão responder. Letra A. Dentre os principais produtos agrícolas brasileiros, qual foi a maior produção? Quantas toneladas foram produzidas em 2012? Né? Foi a cana-de-açúcar, 700 milhões de toneladas, né? Muita coisa, muita cana-de-açúcar produzida, a maior parte exportada, né? Açúcar. Letra B. Explique os motivos da expansão das áreas dedicadas à produção da cana-de-açúcar, principalmente em São Paulo. Né? Então foi graças à criação do Programa Nacional do Álcool, né? O Proálcool, em 1975, que incentivou a produção da cana-de-açúcar para gerar o combustível, né? O álcool, o biocombustível para os carros. Né? Então é uma oportunidade para gerar combustível de uma maneira mais limpa, né, do que os combustíveis fósseis como a gasolina e o gás natural. Letra C. Dentre os principais cultivos agrícolas brasileiros, qual ocupa o segundo lugar? Quantas toneladas foram produzidas em 2012? Em segundo lugar fica o milho, 71 milhões de toneladas em 2012. Dos 4 principais produtos da pecuária, qual teve maior produção em 2012? Qual foi a quantidade em toneladas? Letra D foi o leite, 32 milhões de toneladas em 2012. E letra E, dos 4 principais produtos da pecuária, qual teve a produção de cerca de 3 milhões de toneladas em 2012? Essa foi a carne suína, a carne do porco, tá? Tá lá na tabela. 14ª questão, que é a última de hoje. O mapa abaixo mostra as áreas ocupadas pelas atividades agropecuárias no território brasileiro. Qual região do Brasil é menos ocupada pela agricultura? Explica um possível benefício ambiental desse fato. Então a gente vê no mapa aqui, na página 14, que a região norte do Brasil, né, é a menos ocupada. Né? E sem um latifúndio, a floresta amazônica fica de pé, né, entre aspas, e não é desmatada. Né? Então, sem um latifúndio que destrói todas as formas de vegetação, né, a floresta amazônica fica um pouco salva disso, né? Um pouco, porque cada vez mais tanto a soja quanto o gado bovino avançam sobre a floresta, destruindo, devastando
essa mata tão rica, né? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai continuar nossas aulas. Então, obrigado e até a próxima aula de geografia.